Minha mensagem chegou, Nori. Presidente, gravação iniciada. Muito obrigada. Retomamos a sessão da manhã do dia 29 de janeiro de 2021, a primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes conselheiros Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa e eu, Lisiane Gelatimeira. O conselheiro Ari Vendramini está ausente em razão de problemas com a internet que não conseguimos solucionar. Bom, vamos julgar agora, iniciar o julgamento dos itens 153 e 154 da pauta, cuja recorrente é a Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré, de relatoria doutora Semiramis. Doutora, por favor. Obrigada, presidente. Nós podemos fazer, então, o 53 e o 54, né? Sim, por favor. Vou relatar em conjunto. Qual são que a glosas. 153, por favor. Doutora, quando estiver pronta, por favor. Ok. Esses dois processos desse contribuinte são de glosas de insumos da não cumulatividade. Ela solicitou a compensação de créditos em relação ao ressarcimento do PIS não cumulativo, oriundo de aquisição de bens e serviços fabricados nos bens exportados para o mercado exterior. E a diferença do processo 154 é que lá é a COFINS, né? Aqui é o PIS. As glosas foram custos de despesas com serviços utilizados como insumo, armazenamento e frete na operação de venda e outras operações com direito a crédito. Essas foram as glosas. Essa fiscalização, ela se deu com base na IN do IPI, mas a defesa da recorrente, já em manifestação de inconformidade, foi com a jurisprudência do CARF do conceito intermediário. E o recurso voluntário dela já foi com base no próprio repetitivo. Então, a linha que eu usei aqui, justificando, todos sabem que eu acredito muito na diligência do parecer número 5, que sempre que é possível eu uso, mas nesse caso aqui eu achei que não era necessário, em virtude de que a recorrente se defendeu já no conceito intermediário. Então, o que sobrou aqui para nós é a análise da prova do que ela trouxe sobre esses dispêndios que foram glosados, né? Então, por isso, eu passei a análise do mérito direto, sem pedir nenhuma nova instrução, tá? Eu coloquei na pasta, se vocês quiserem ver, o processo produtivo que ela anexou do ferro gusa, que é o produto que ela industrializa e que é o foco deste processo, embora ela seja uma grande indústria que também produza outros produtos. Eu coloquei na pasta o descritivo e o fluxograma. Vocês querem que eu dê uma lida lá ou posso seguir? Uma lida no fluxograma? Não? Bom, o que acontece é que a recorrente, ela alega que os insumos estão no conceito intermediário, que eles são essenciais e pertinentes, mas ela não os descreve. O fluxograma da produção do ferro gusa, ele mostra etapas, mas ele não correlaciona aquilo que foi glosado aqui. E a gente também tem a questão de falha documental. Então, eu gostaria de passar diretamente ao voto. Uma informação interessante, já não é o primeiro caso que eu pego, esse caso a DRJ já julgou com base no repetitivo e no parecer número 5. E ela declinou, ela negou provimento, manteve todas as glosas sob a alegação de falta de comprovação, né, da essencialidade. Bom, eu gostaria de passar o voto, então, na página, por gentileza, 5.
Na origem, o despacho decisório homologou parcialmente as compensações declaradas com crédito de ressarcimento de PIS não cumulativo oriundo da aquisição e serviços utilizados na fabricação de bens exportados para o mercado externo. Conforme o termo de verificação fiscal, o reconhecimento parcial do crédito se deu em virtude de glosas de crédito relativos aos gastos ou despesas com bens e serviços utilizados como insumo, armazenamento e frete e outras operações com direito a crédito. A controvérsia nesses autos, sim, é o exame da legalidade das glosas sobre aquisições de bens e serviços e fabricação de produtos, atividade produtiva em análise e a industrialização do ferro goza. O conceito de insumo que norteou a atuação é o IPI. Por sua vez, a recorrente, em manifestação de conformidade, sustentou que o conceito de insumo é o intermediário nos termos da jurisprudência do CARF, no sentido de essencialidade e aplicação do processo produtivo, ainda que não consumido, né, como o conceito do IPI. A DRJ, por sua vez, aplicou o repetitivo e o parecer número 5, mas negou provimento. Assim, a empresa se defende desde o início a favor da aplicação do conceito intermediário e, explicitamente no recurso voluntário, aponta como insumo aquele objeto de definição pelo recurso especial e pelo parecer número 5. É sabido que os processos de compensação, o ônus da prova, cabe ao contribuinte. Na apuração de PIS e COFINS não cumulativo a ser compensado, a prova da existência do crédito indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de modo que, não havendo tal demonstração, de fato, a fiscalização deve efetuar as glosas. Compulsão dos autos entende que os elementos constantes são suficientes para a análise das glosas, porquanto não se trata apenas do conceito de insumo aplicável, mas sim do suporte que a documentação dá aos créditos pleiteados como problemática maior. Bom, primeira glosa, glosa de serviços utilizados como insumos. A motivação da fiscalização foi a seguinte: através da análise das planilhas, cópias de notas fiscais e registros do livro de balancete, constatou-se que os valores informados na linha 3, serviços utilizados como insumo, dos DACONs, embora utilizados para cálculo dos créditos, não foram utilizados diretamente sobre o produto em fabricação. Trata-se de bens e serviços de manutenção de veículo, máquina e equipamento e serviços de engenharia. Diante dos postos valores registrados nos DACON, linha 3, não estão ligados à ação direta do produto de fabricação, são, pois, objetos de glosa em sua totalidade. Esses serviços utilizados como insumos glosados, eles foram os seguintes: serviços de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos, bem como serviços de engenharia. Em defesa, a recorrente sustenta que essas despesas se coadunam com o item 7.1 do parecer número 5, que fala em manutenção periódica e substituição de partes de ativo imobilizado. O parecer diz que ocorre que, conforme demonstrado, a aludida decisão judicial passou a considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, e não somente na etapa fim deste processo, como defendido por essa secretaria. Assim, entende reconhecer que são considerados insumos geradores de crédito às contribuições os bens e serviços adquiridos utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsável por aquela etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço. Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na produção. Então, a recorrente sustenta que merece destaque o reconhecimento expresso da Receita nesse item do parecer número 5, em relação aos dispêndios com manutenção periódica e substituição de partes de ativos imobilizados. Além de essenciais e relevantes à consecução da atividade econômica da recorrente, tais despesas nada mais são do que dispêndios com manutenção periódica de ativos produtivos da pessoa jurídica, cujo creditamento é expressamente admitido no parecer. Há, portanto, de ser reconhecido o direito ao crédito sobre esses gastos, por serem essenciais. O mesmo raciocínio vale para serviços de engenharia. Salta aos olhos que, tanto quanto ao processo produtivo da plataforma de petróleo, que foi um exemplo que ele trouxe de uma decisão do CARF, objeto do precedente relacionado à atividade metalúrgica de produção de ferro gusa, demanda conhecimento técnico especializado de engenharia, haja visto o elevado grau de complexidade que lhe é inerente. Então, entende a empresa que faz prova nesse sentido a descrição do processo de produção, reforçada pelo fluxo de produção do ferro gusa, que são os 2 arquivos em PDF que eu coloquei na pasta para vocês, junto com as minutas. No descritivo consta, cito,
Uma unidade siderúrgica para a produção de ferro-gusa é composta por um conjunto de equipamentos e edificações que se desgastam ou compõem o processo produtivo na obtenção do produto final. Os principais componentes são alto-forno, sistema de carregamento, sistema de preparação e beneficiamento de matéria-prima, silos e depósitos para estocagem de matérias-primas e produtos, sistema de limpeza de gases, sistema de ar soprado e aquecido, planta de injunção de carvão pulverizado, casa de corrida e máquina de moldar, sala de controle da operação, sistemas de refrigeração e recirculação de água, almoxarifado de peças, transporte interno. A manutenção desse conjunto de componentes em operação exige, além do suprimento de matéria-prima de uso direto, reposição de diversos itens e materiais, com uma frequência determinada pelo uso e vida útil dos equipamentos. Os consumos de matéria-prima e materiais variam de acordo com a qualidade e a prática operacional adotada. Então, sustenta que bens e serviços de manutenção de veículos, essas glosas, são relacionados a despesas com manutenção periódica de ativos produtivos da pessoa jurídica e os serviços de engenharia são imprescindíveis pelo caráter específico. Do processo descritivo apresentado, entendo não ser possível cotejar a afirmação de manutenção periódica dos ativos com as fases apenas listadas genericamente acima. Se são ativos, seria necessária a especificação de cada um e a apresentação de escrituração de cada um com essa natureza. No tocante ao serviço de engenharia, em quais fases ele foi utilizado? Não houve a prova de essencialidade dessas despesas, motivo pelo qual eu entendo que as glosas devem ser mantidas. Posso prosseguir? Alguma dúvida? Pode prosseguir. Em relação à glosa de armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda. Para os valores de despesa de armazenamento de mercadorias e frete na operação de venda, registrado na linha 7 do DACOM, não há registros identificáveis daquelas despesas. Procedeu-se à glosa integral daqueles valores registrados nos DACOMs. Trata-se de despesa de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, registrado na linha 7 do DACOM. A glosa foi motivada porque não haveria registro desse tipo de despesa nas planilhas e na contabilidade apresentada. Em recurso voluntário, a empresa afirma que os créditos estão contabilmente lançados nas contas indicadas e nas cópias do razão analítico. Isso porque os gastos relativos à armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda estão registrados no balancete de verificação que foi apresentada à fiscalização, tendo sido contabilizados na conta 41601010003, que é uma conta chamada fobização. O período em análise é o quarto trimestre de 2006. Os valores da conta no balancete de verificação batem com os valores do razão analítico em outubro e novembro, mas não em dezembro. A conta 41601 é conta de despesas com venda, na qual constam gastos para envio de ferro-gusa para exportação e despesas com custo de supervisão de embarque. A maioria das notas é da Companhia Vale do Rio Doce, relacionadas à exportação de ferro-gusa, a notas fiscais de despesas aduaneiras e de locação de equipamentos. Ao se comparar o livro com as notas juntadas no recurso voluntário, há notas que os valores estão no razão analítico e há outras tantas que têm valores diferentes a menor. Além disso, foram juntadas notas de compra de minério que não foram encontrados registrados nessa conta. De toda sorte, a natureza da conta de despesas com venda teria fundamento no inciso 9º e não de creditamento a título do inciso 2. Entendo pela prescindibilidade de qualquer diligência pelas razões acima expostas. Então, o que aconteceu aqui é que eu fui conferir as notas que ele anexou em recurso voluntário em cotejo com o livro. E tem o número da nota, bate com a pessoa jurídica emissora da nota, mas o valor não bate. E muitas vezes o valor lançado no livro é muito inferior ao valor da nota. Então, eu achei que, além de que o valor das contas, em um dos meses não bateu o valor final. Então, eu achei que, por essas razões, e considerando o fato que, na origem, feita a fiscalização, esses valores não foram identificados pela fiscalização, entendi que a liquidez e certeza aqui não estavam devidamente comprovadas. Em relação às outras glosas, que chama glosas de outras operações, o contribuinte registrou no DACOM linha 13 outras operações com direito a crédito. Porém, analisando o acervo documental apresentado no curso da ação fiscal, constatou-se que não há qualquer identificação de tais operações na contabilidade e nas planilhas.
Assim, por falta de suporte probatório, procedeu-se às glosas. Bom, no tocante a essas glosas, que são outras operações com direito a crédito da linha 3 do DACOM, a fiscalização não encontrou qualquer indicação de tais operações na contabilidade e nas planilhas apresentadas. Em recurso voluntário, aduz o contribuinte que os gastos relativos a essas operações estão registrados no balancete de verificação que foi apresentado à fiscalização, tendo eles sido contabilizados na conta 31306010003 como despesas de viagem e estadia, do livro Razão Analítico. Contudo, não foi juntada na peça recursal a cópia da página do Razão Analítico da referida conta. Ao invés, a recorrente juntou páginas do Razão referente a outras contas, que são essas outras que eu listo aí. Então, também mantive a glosa por falta de comprovação. O meu tópico seguinte é que a recorrente, em todas as glosas, diz que a verdade material cabe a observância e a busca por ela pelo órgão julgador. Então, ela pede perícia e diligência em quase todos os pontos, né? Então, aí o próximo tópico que eu estou dizendo é que diligências e perícias não se prestam a produzir prova para aquele que tinha o ônus e não o fez. Então, a minha conclusão geral é por negar provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Válido para ambos os itens 153 e 154. Muito obrigada, doutora Samira. Então, o voto da relatora é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos iniciar a votação? Doutor Marco Antônio? Acompanhe a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com a relatora. Muito obrigada. Doutor José Adão? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Com a relatora. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Essa é a decisão dos itens 153 e 154. Doutora, podemos passar para o seguinte? Temos tempo para isso? Então, eu vou anunciar. Acredito que temos, presidente. Gostaria de julgar em conjunto os três itens, porque são idênticos: 155, 156 e 157. Certo. Então, vamos passar o julgamento dos itens 155, 156 e 157, cuja recorrente, a Companhia Siderúrgica Vale do A Lisiane caiu? Caiu. Hoje o dia tá difícil, hein? Não estou ouvindo. Seu microfone tá desligado, não tá conseguindo ligar?
Me ouve? Sim, agora sim. Que sensação horrível de não ser ouvida. Eu tinha perguntado à doutora Semiramis qual processo que nós deveríamos abrir. 155, por favor. E meu anúncio vocês ouviram? Não? Então, vamos passar o julgamento dos itens 155, 156 e 157, que são da mesma recorrente, Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré, todos de relatoria da doutora Semiramis. Doutora, quando estiver pronta, por favor. Só um minuto, que agora foi o fone que acabou a bateria. Me ouvem? Me ouvem? Sim. Que bom. Bom, presidente, esses 3 processos, eles são da mesma recorrente. Para o mesmo produto de fabricação que é o ferro Gusa, a diferença aqui é que os processos são mais antigos, então a DRJ não julgou com base no repetitivo, né? Julgou com base nas ienes também. Mas eu acho que aqui o deslinde da questão é possível ser feito sem qualquer ajuste decorrente da mudança de posicionamento do STJ, mudança de contexto, quero dizer, por causa do repetitivo da STJ. Eu acho que é possível a gente analisar o processo, porque a maneira como ela sustenta o cabimento daqueles dispêndios, eu acho que é suficiente para a gente analisar se a glosa deve ser mantida ou revertida, tá? A diferença aqui é que tem um pouquinho mais de glosas, né? Lá eram 3 itens, aqui são 5, e que ela continua se defendendo em relação a essas glosas de uma maneira, num primeiro momento como imposto de renda, mas depois em recurso com a jurisprudência do CARF. A questão aqui também é um problema mais escritural do que de conceito de insumo. Posso prosseguir? A minha sugestão é que a gente passe, presidente, direto ao voto, porque é a mesma situação, são mais glosas, mas eu trago glosa a glosa, né? Trago a motivação da fiscalização e os argumentos da recorrente para, ao final, decidirmos. Então, se eu puder passar direto ao voto, na página 4. Bom, o despacho decisório homologou apenas empates, as compensações da contribuinte, né? Também é PIS não cumulativo em relação à fabricação de bens exportados. A diferença entre os 3 processos são os trimestres. O termo de verificação fiscal, então, ele reconheceu parte, mas ele glosou os seguintes dispêndios: gastos ou despesas com carvão mineral, combustíveis, lubrificantes, produtos intermediários, serviços utilizados como insumo, armazenamento e frete e outras operações com direito a crédito e depreciação do ativo imobilizado. Mais uma vez, eu digo aqui que a controvérsia está majoritariamente na questão probatória do que em relação ao conceito de insumo, para concluir mais uma vez de que não é necessário saneamento nos autos, na minha concepção, saneamento nos autos em relação ao advento da decisão em repetitivo, né? Porque ela justamente desde o início partiu para uma defesa bem diferente da questão do IPI. Bom, na página 6, eu coloco que a empresa defende desde o início a aplicação do conceito de RPJ, explicitamente no recurso voluntário, aponta como insumo bem ou serviço pertinente e essencial ao processo produtivo com emprego direto e indireto. No entanto, a contribuinte discorre sobre cada glosa, afirmando sua essencialidade, mas sem qualquer descrição da natureza de cada um, e tão pouco como se relacionam ao processo produtivo. Ao contrário dos outros 2 processos que nós analisamos, aqui ela nem trouxe aquele fluxograma, que, ainda que genérico, nem esse foi trazido aqui, embora ela alegue a essencialidade. Ademais, argumenta pela busca da verdade material, pois todas as despesas glosadas podem ser verificadas com a apresentação de novos documentos disponíveis em seu acervo contábil ou ainda através de realização de perícia contábil.
contra as glosas com a afirmação de que a documentação apresentada foi desprezada pela fiscalização e que erros formais que se sobrepuseram ao conteúdo dos documentos. Entendo que a empresa cabia descrever com detalhes todo o processo produtivo, com a indicação individualizada dos insumos utilizados em cada fase, com a completa identificação dos mesmos e sua descrição funcional dentro do ciclo, apontando as notas fiscais glosadas a que se referem os insumos. Além disso, observe-se que muitas das glosas têm suporte em escrituração e documentação falha ou omissa, sobre as quais o contribuinte não logrou êxito em firmá-las. Bom, a prova cabe ao contribuinte. Enfim, passando as glosas, senhora presidente, a primeira é a glosa do carvão vegetal. O motivo da glosa é registro do carvão em nota fiscal de entrada emitida pelo próprio requerente e fornecedor pessoa física. Então, a fiscalização identificou que houve a entrada de carvão de pessoa física, né? Ao mesmo tempo em que não houve a localização pela fiscalização das notas de venda do fornecedor, né? Nota de venda para ela e depois uma nota de entrada dentro do seu estabelecimento. O que houve é que ela substituiu toda a entrada por notas próprias dela. Ficou claro? A glosa foi efetuada porque a aquisição do carvão fora documentado por notas fiscais de entradas emitidas pela própria recorrente, além de carvão adquirido de pessoa física. A empresa confirmou que adquiriu carvão de vários fornecedores, documentando a operação com nota fiscal de entrada por ela mesma emitida. Defende que, nos termos do artigo 150 do Rio de 99, haveria a equiparação à pessoa jurídica de empresas individuais. Entretanto, a glosa deve ser mantida pelas seguintes razões. Registro da operação de aquisição de carvão não está escriturada no razão analítico, isso a fiscalização consignou no TVF. Logo, se esses insumos não estão escriturados, não há prova hábil que afirme a sua comprovação. As notas fiscais de entrada não têm eficácia probatória das operações nelas estampadas porque são unilaterais. E a vedação legal de creditamento de bens adquiridos por pessoa física, né? Então, a glosa, eu proponho a manutenção, presidente. Alguma dúvida? Posso prosseguir? Por favor. Quanto à glosa de combustíveis e lubrificantes. Motivo, não se caracteriza um insumo, pois não são empregados diretamente no processo produtivo. Fiscalização usou o conceito de IPI. Mas a defesa da recorrente foi a seguinte: o contribuinte afirmou tratar-se de crédito de combustível e lubrificante utilizados em caminhões e equipamentos, que são essenciais ao processo produtivo do ferro-gusa. Estariam voltados ao transporte de matéria-prima e mesmo de produtos semi-acabados. Mas não houve especificação pela recorrente de quais seriam esses equipamentos e se os caminhões têm atividade apenas desempenhada no curso do processo industrial do ferro-gusa, porque, na verdade, ela tem outros objetivos estatutários também relacionados à indústria. E não consta escrituração para se afirmar se os caminhões compõem um ativo mobilizado ou se são contratados de outras pessoas jurídicas. Quanto aos equipamentos, não houve segregação ou individualização para determinar se o uso é no processo industrial ou mesmo em parte administrativa. E também não houve segregação dos combustíveis e lubrificantes, ligando eles com a planta industrial. Então, eu mantive a glosa aqui também. Em relação à glosa de produtos intermediários, o motivo foi: não se caracteriza em insumo porque não são empregados diretamente na produção do ferro-gusa. A recorrente defende que os dispêndios a título de insumo são essenciais à industrialização do ferro-gusa, mas não correlacionada ao papel de cada dispêndio, no processo produtivo. Não há como se inferir o papel essencial de cada gasto, já que são de natureza muito distinta. Nas notas glosadas, a aquisição de peças de veículos, caixa d'água, serviço de veículos, tubos de concretos, pneus, confecção de placas, recaps, fornecimento e aplicação de fertilizante, serviço de pessoal contábil, serviço técnico de motobomba e conexões, serviço de provedor de internet, serviço de construção de rampa para embarque do carvão, serviço de manutenção florestal, serviço de
pissarramento de carvoaria, serviço de recuperação de estradas, dentre outros. Para os serviços de fornecimento e aplicação de fertilizantes, manutenção florestal, pissarramento de carvoaria, não houve apresentação de documentação comprobatória de que são serviços aplicados à fase pré-industrial do ferro-gusa, porque com o advento do parecer número 5 do repetitivo, a gente poderia analisar isso na fase pré-industrial, mas não tem nada dito. Eu só recortei essas glosas porque elas estavam no meio de um monte de genéricas que, se tivesse comprovação, por exemplo, nessa se daria como aquele insumo do insumo, né? Mas não houve nenhuma apresentação de prova e nenhuma alegação no recurso voluntário em relação a insumo de fase pré-industrial. E a dificuldade probatória desses itens também está na constatação de que as entradas de carvão foram notas emitidas pelo próprio contribuinte, né? Então, até que ponto essas despesas foram realizadas por ela ou por outras pessoas, né? Já que o carvão ela internou na empresa por notas próprias. Então, também mantive a glosa nesse item. Em relação à glosa de fornecedores de produtos intermediários, não foi apresentada documentação e os fornecedores que emitiram as notas, eles não estavam enquadrados no CNAE em relação àquilo que elas deveriam ter fornecido. Então, a recorrente não apresentou, por parte das notas fiscais solicitadas do termo de intimação fiscal, deixando de comprovar com documentos hábeis a aquisição dos insumos. Por isso, foi feita a análise do CNAE dos fornecedores através do tipo de atividade que eles desempenham. Tinha no meio ferragens, ferramentas, peças para veículos, fabricação de letras, letreiros, placas, serviço de transporte de equipamentos, manutenção florestal e outros. Da mesma forma, para o transporte de equipamentos e manutenção florestal, não houve a apresentação de documentação que os serviços são aplicados, por exemplo, na fase pré-industrial. Aí também mantive a glosa. A glosa de serviços. Não se caracterizam insumos, pois não são empregados diretamente no processo produtivo. Trata-se de serviços como... Esses serviços todos que eu estou listando para vocês, eles contam da planilha, né? O fiscal, ele retirou e colocou na planilha. Por isso que a gente consegue ver o que estava dentro dessa glosa toda. Então, aqui nesse ponto está o serviço de manutenção florestal. Então, assim, o mesmo serviço aparece em outros lugares, né? Engraçado. Em outras glosas, né? Escrituradas sobre outras rubricas. Então, trata-se de serviços como serviço de manutenção de floresta, transporte de veículo, mão de obra de carregamento de carvão, aluguel de equipamento veicular, serviço de sobregrade e reforma de carroceria, recap, serviço de veículo, serviço de centrais eletrônicas, realizadas por pessoa física, marmitex, transporte de equipamento, pagamento de pessoal, aproveitamento de material lenhoso, serviço de consultoria ambiental, serviço de consultoria florestal, dentre outros itens. Observe-se que o contribuinte escriturou créditos de prestação de serviços sem a devida segregação entre planta industrial e área administrativa, da mesma forma em que não correlacionou nenhum com seu processo produtivo, sequer o descreveu, embora alegue serem essenciais. Por outro lado, para o serviço de manutenção florestal, mão de obra de carregamento de carvão, consultoria ambiental e florestal, aproveitamento de material lenhoso, não houve apresentação de documentação comprobatória de que são serviços aplicados à fase pré-industrial. Novamente, as entradas de carvão são notas da própria recorrente, então não há como se afirmar em que medida os serviços de mão de obra de carregamento de carvão foram efetuados, por exemplo. Em relação à glosa de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, não houve a documentação apresentada, documentação não foi apresentada e não houve identificação dos assentos contábeis. Entende a contribuinte que tais operações são passíveis de apuração via perícia contábil e que durante o processo de fiscalização ela não foi intimada a esclarecer a natureza e objeto das operações que deram origem aos gastos em comento. Por isso, ela não pode ser penalizada com a glosa. Através do termo de intimação de 3/3/11, o contribuinte foi intimado a apresentar as notas fiscais e as respectivas cópias que lastreiam os valores lançados para a rubrica 7, despesa de armazenagem de mercadoria e frete de operação de venda constante da COM.
Nas notas fiscais apresentadas, não há nenhum documento fiscal que afirme os valores lançados no DACOM e não foram identificados nos assentos contábeis da fiscalizada. Não identificou no plano de contas nenhuma conta que registrasse as despesas relativas a operações de venda. Ademais, por ocasião da manifestação, o recorrente não juntou razão analítica e as notas fiscais referentes a tais custos ou despesas. Em suma, há autorização legal para acreditamento sobre elas, com base no inciso 9. Entretanto, não foram apresentadas documentação de escrituração correlato. Partindo, acho que para a penúltima glosa de outras operações com crédito. Motivo, documentação hábil não apresentada. No mesmo sentido do item anterior, sustenta que tais operações são passíveis de apuração via perícia contábil e que durante a fiscalização ela também não foi intimada a esclarecer quais eram essas operações. Bom, não foram discriminados e comprovados pelo contribuinte quais são essas despesas na fase procedimental, tampouco na fase processual. Alega que pretende fazê-lo por ocasião de perícia contábil, cuja realização, todavia, foi indeferida pela DRJ. Então, também mantive a glosa. Em relação a encargo de depreciação de bens do ativo mobilizado, ela sustenta que essas operações também dependem de uma apuração via perícia contábil. Verificou-se que as notas fiscais apresentadas pela fiscalização como pertencentes a seu ativo imobilizado, como pertencentes a seu ativo imobilizado, não tiveram seus registros contábeis feitos em contas do imobilizado, mas em conta de custos. Por outro lado, o contribuinte apresentou planilha contendo a descrição dos bens, no caso em tela veículos, supostamente a data de aquisição, valor de aquisição e taxa de depreciação, e valor da depreciação e valor residual, mas não foram apresentados notas fiscais de aquisição dos mesmos, além deles estarem registrados em outra conta, que é de custos e não de imobilizado. Então, mantida a glosa. Em relação ao restante do voto, como houve muita referência recorrente à prova, dependendo de perícia, eu digo a ela que não cabe, em virtude do ônus da prova conferido a ela. Então, minha conclusão, senhora presidente, para os itens 155, 156 e 157, por negar provimento do recurso voluntário. Obrigada, doutora. Antônio, muito obrigada. Então, a relatora está votando por negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Antônio, por favor. Acompanhe a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Muito obrigada. Doutor José Adão. Acompanhe a relatora. Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina. Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, nos itens 156, 155, 156 e 157, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Acho que com isso encerramos as sessões. Mais alguma observação? Então, com isso... Eu tenho. Presidente, como é que vai ficar? A gente vai sair muito processo por falta de tempo, mas nessa sessão, tudo que foi julgado, a gente só põe a ausência do Ari, ou a gente põe lá no início de quem participou da sessão? Isso foi julgado hoje, com a ausência do Ari. Não entendi, tá? Falhou aqui para mim o áudio. Foi julgado hoje, com a ausência do Ari. Tá, mas no Na preâmbulo pauta, da abertura da sessão, na pauta, posso deixar o nome dele. Na abertura da sessão, quando tem o nome de todo mundo que participou. Oi? Ele julgou alguma coisa agora de manhã? não, mas Quando a gente abriu a sessão, ele estava presente, então eu fiquei na dúvida se lá no preâmbulo, lá, participaram os conselheiros tais, se deixa ele lá e só no que foi julgado coloca. Pode ser, já que ele participou um pouco parcialmente. Ele abriu a sessão, né? Você, Miriam, só anota aí que tem processos seus, por exemplo, é da pauta de ontem, né? Aí em cada processo Mas você colocar... vamos então encerrar a sessão e dispensar a Ana, e nós conversamos mais um pouquinho.
Então, eu dou por encerrada a sessão do dia 29 de janeiro de 2021. Peço a Ana que termine e encerre a gravação, por favor. Presidente, gravação encerrada. Muito obrigada.